Alex acorda do seu sono, seus dias imediatamente desvanecendo no momento em que percebem que não estão na sua tenda. O frio morde seus braços, a regata de dormir mal os protege do ar noturno. Algo está errado. Uma sensação, como se algo estivesse puxando-os, levantando a cabeça deles, o maxilar sendo forçado para fora. Eles não conseguem respirar normalmente, tendo que inalar pelo nariz devido a algo bloqueando suas bocas. A escuridão é totalmente consumidora. As sombras do deserto apagam tudo. Os olhos de Alex começam a se ajustar ao fraco luar. A sensação familiar de estar encurralado os invade o sentimento de claustrofobia. Eles estão ombro a ombro com a multidão, assim como estavam horas antes enquanto assistiam os músicos subirem ao palco. Era isso que estava acontecendo? Algum sonho estranho sobre os últimos 6 dias? Ou a sensação fantasma, próxima à memória muscular? De estar em pé entre o resto da audiência. Não, eles não estão sonhando. Outros estão de pé ao lado deles, alguns dormindo, alguns se mexendo. Alex consegue distinguir apenas o contorno de cada pessoa, mas há algo errado. Algo está amarrado a Chu, a cabeça de cada pessoa, longos fios sinuosos que se estendem para cima. Os olhos de Alex seguem as estranhas restrições, notavelmente lisas e desagradáveis, destacadas pela fraca luz da lua, a dezenas, talvez centenas, alcançando para cima, em direção ao centro da multidão. Então o olhar de Alex cai sobre o que está no coração da multidão, alcançando o céu acima de suas cabeças. Silhuetadas contra o céu noturno, elas gritariam, se não fosse pela língua, bloqueando suas vias aéreas. 6 dias antes, Alex está retirando 2 tendas da traseira de um caminhão, enquanto seu amigo Dan pega as outras 2. Viajar de mochila pela Europa tem sido exatamente como eles esperavam. Desde que partiram em suas viagens com Beck e Dan, seu grupo adotou um membro perdido, Christian, um estudante sul-africano que encontraram em Bremen antes de ir para a Dinamarca. 8 dias inteiros de caminhada, carona e pelo menos uma balsa que o grupo conseguiu embarcar sem pagar os levaram ao festival Vig. Na verdade, foi uma ideia do Christian. Tendo ouvido os planos do grupo de ir para a Dinamarca, ele entrou na conversa, discutindo seus planos de visitar um festival de música anual por lá. E assim, ele integra o grupo. Alex não sabe bem o que pensar de Christian, mas ele parece ser legal. Christian conversa com Beck em afrikaner, fluente de vez em quando, pois ela se tornou quase fluente durante seu trabalho humanitário na Namíbia. Alex não compreende nada do que dizem, mas Beck parece rir. Eles logo rotulam Christian como um bebê rico de fundo fiduciário. Alguém viajando com o dinheiro dos pais, tentando a sorte com o último grupo de estranhos que conheceu. Apesar disso, ele é tolerável, concordando e tentando contribuir com as discussões do grupo sobre aumentar impostos para empresas e bilionários. Ele nunca parece tão horrorizado com o governo quanto os outros. Quando questionado, ele dá de ombros e afirma não acompanhar a política, como se isso respondesse à pergunta. Com as tendas montadas, o festival logo entra em ritmo acelerado. Músicos, que nenhum do grupo já ouviu falar, sobem ao palco Car Park North, Queen Machine, a banda Lars Lilholt. Mas isso não importa. Alex, Beck, Dan e Christian podem não conhecer as músicas, ou mesmo falar muito dinamarquês, mas isso não importa. A atmosfera do festival, o burburinho da multidão e o zumbido dos amplificadores enviam arrepios literais através deles e fazem todo o lugar ganhar vida. Eles ficam acordados por horas, até muito depois do pôr do sol. Mesmo após a última apresentação da noite, o grupo compartilha bebidas com totais estranhos, dança e ri. Alguns escorregam, ficando com lama nas roupas. Mas ninguém está reclamando. Na verdade, até o Christian consegue sorrir antes de todos cambalearem de volta para suas tendas. Alex adormece feliz. E isso agrava o que estava para acontecer. É depois de alguns dias que o grupo deles tem o primeiro susto. Alex estava enrolado em seu saco de dormir, inquieto. Eles estão inquietos, com muitos pensamentos na cabeça,
para conseguir acalmar a mente. De repente, algo faz barulho do lado de fora da tenda. O barulho e a agitação assustam Alex, fazendo-o sentar-se de imediato. Eles tateiam por uma tocha no escuro, enquanto algo começa a abrir o zíper da tenda do lado de fora. A mão deles agarra a tocha, acendendo-a e revelando a silhueta de alguém do lado de fora da tenda, tentando entrar. Alex grita para eles saírem imediatamente, pois estão na tenda errada. Provavelmente é o Dan ou a Cristiane, retornando de uma visita noturna aos banheiros químicos, que são nojentos. Ou poderia ter sido outro frequentador do festival. Mais um motivo para mandá-los passear. Alex eleva a voz. A sombra projetada contra a tenda deles para. Mas há algo estranho nisso. Quem quer que esteja lá fora não está de pé. Eles estão curvados, quase se arrastando. E algo se move, próximo à cabeça da silhueta. Alex não enxerga totalmente, mas parece uma cobra. Mal seria o primeiro festival de música ao vivo que alguém decide trazer um animal de estimação exótico. Mas quanto mais eles olham, mais parece uma língua longa e semelhante a um tentáculo saindo da boca da figura. A figura se vira e se afasta, deixando Alex mais uma vez sozinho no escuro. Sacudindo a cabeça, eles culpam as visões estranhas à falta de sono. Até alguns dias depois, na manhã seguinte, Alex tenta não pensar no encontro da noite anterior, colocando o assunto para descansar depois que eles perguntam ao resto do grupo. Cada um deles nega ser o intruso da noite passada. Nem se lembram de ter tido visitantes inesperados por conta própria. A única pessoa com alguma memória da noite anterior é Dan, que se lembra de ter tido um pesadelo horrível sobre sufocamento. Com isso, Alex pensa e espera que seja o último incidente e que eles possam aproveitar o resto do festival. Os próximos dias se desenrolam muito como antes, com toda a música ao vivo, bebida, folia e lama esperadas. Mas Alex não consegue esquecer a imagem incomum da sombra de língua comprida. Eles não percebem nenhum frequentador excêntrico do festival dinamarquês com uma cobra. Mas na noite do 5º dia do festival, algo mais acontece. Um grito agudo da tenda de Beck acorda Alex. Rapidamente, eles correm para a tenda de Beck, encontrando-a lá dentro com os olhos arregalados, assustada. Alex tenta acalmá-la e pergunta o que houve. Ela explica que Cristiane voltou para a tenda naquela noite, e Beck acordou com ele dormindo ao seu lado. Mas havia algo mais lá dentro. Cristiane disse algo enquanto ele dormia. Era uma forma longa e viscosa e estava tentando se infiltrar na boca da Beck. Alex tranquiliza o amigo, dizendo que ela apenas teve um pesadelo intenso. Não há como algo assim acontecer. E além disso, não há sinal de Cristiane na tenda da Beck. Beck demora um pouco para adormecer novamente. Ela está inquieta e não consegue se acalmar. Alex, então, oferece para compartilhar sua barraca, pegando seu saco de dormir e se espremendo no espaço apertado para uma pessoa. Enquanto Alex dorme, no entanto, eles têm um pesadelo semelhante. Como na outra noite, eles se reviram. Eles não conseguem se sentir confortáveis, ficando inquietos e privados de sono, sem certeza se estão totalmente acordados. Ao lado deles, na tenda apertada, Beck dorme. Mas, quando Alex se vira para encará-la, a boca de sua amiga se abre e algo se desenrola de dentro. É uma língua, só que é muito longa. Ela se move como um ser vivo com mente própria. A coisa horrível e escorregadia desliza até Alex. Eles não conseguem recuar. As limitações da tenda bloqueiam qualquer fuga. Alex fecha os olhos, aguardando o inevitável. De manhã, eles descartam isso como outro sonho estranho. O verdadeiro pesadelo de Alex foi acordar e encontrar sua língua emaranhada com as dos outros frequentadores do festival se estendendo para fora da boca.
Na manhã após a sexta noite do festival, desconhecidos de terno limpam o campo. Homens armados e com equipamentos táticos começam a reunir e deter as pessoas que dormiam em uma das tendas no local. Novas tendas brancas e estéreis, com um emblema desconhecido, combinando com o logotipo nos uniformes dos recém-chegados, logo substituem os frequentadores do festival. Alex não se lembra da noite anterior, sua língua saindo da boca e alcançando uma máscara carnuda e contorcida. Desde que acordaram, tudo o que ouviram foram sussurros sobre algum tipo de doença. Alguém no festival estava infectado, agora todos precisam ser testados. Enquanto caminham em fila para uma das tendas, eles veem Christiane pulando alguns lugares na fila, ficando logo atrás de Alex. Os dois tentam conversar, mas é difícil ignorar o que está acontecendo. Christiane quer saber quem são as pessoas uniformizadas nas tendas brancas. Alex não tem uma resposta. O governo, eles ignoram como se isso fosse uma resposta. Não os odiamos. Christiane ri baixinho, falando africâner novamente. Tanto quanto precisamos deles, Alex responde, sem saber por que eles disseram isso. Ou porque eles estavam falando africâner fluentemente. Como a Fundação SCP desde então determinou, SCP-4038 é uma contaminação anômala, anteriormente não documentada. Preocupantemente, várias infecções foram observadas em seres humanos e esses sujeitos são coletivamente conhecidos como SCP-4038-1. No entanto, embora seja difícil determinar o exato ponto em que a contaminação infecta um corpo humano, o que se sabe é que ela só afeta um infectado pelo SCP-4038-1 durante o sono. Não houve registros de sintomas do SCP-4038 enquanto um sujeito infectado está acordado, nem efeitos prejudiciais à sua saúde durante esse período. O mesmo não pode ser dito para quando os infectados estão dormindo, no entanto. Pesquisadores da Fundação ainda não determinaram o vetor biológico específico associado às infecções do SCP-4038, mas observações de sujeitos infectados durante o sono deixaram claro que a transmissão ocorre por contato oral direto. Especialistas em contágio anômalo da Fundação consideraram isso altamente perturbador, embora não surpreendente em várias notas. Esses pesquisadores também especularam que pode haver inúmeros surtos infecciosos de SCP-4038 que ainda estão para ser identificados, dado que os sintomas só se manifestam à noite. Alguns infectados podem passar despercebidos, permitindo que a contaminação se espalhe exponencialmente, evitando a descoberta, até que já existam muitos mais sujeitos SCP-4038-1. Portanto, com os únicos casos registrados ocorrendo sob observação da Fundação SCP, é assim que o SCP-4038 afeta o corpo humano durante o sono. Logo após o infectado dormir, a principal anomalia do SCP-4038 se manifestará. A língua deles começará a crescer e contrair, aumentando em comprimento muito além do que uma língua média. Durante todo o processo, mantém seus níveis normais de destreza e força, não se alterando em largura ou espessura durante o sono. Durante essa parte dos sintomas, também não pode ser observado fora da boca de um sujeito. Devido à natureza generalizada das infecções que afetam apenas humanos, o Departamento de Pesquisa da Fundação SCP apelidou o SCP-4038 de língua comum. Observou-se que, com o aumento do comprimento da língua, ela também desenvolve certo grau de consciência durante infecções. O vírus parece desconectar a pessoa infectada de seu senso normal de consciência. Médicos da Fundação fizeram ressonâncias magnéticas em vários SCP-4038-1 adormecidos. Os resultados desses testes confirmaram que, uma vez que um sujeito entra no sono,
movimento rápido dos olhos, sono, de movimento rápido dos olhos, a fase em que sonham, eles começam a apresentar atividade cerebral anormal. As ressonâncias magnéticas revelaram que isso se localiza completamente nas áreas de Broca, Wernicke e no giro angular do infectado, regiões cerebrais relacionadas à linguagem e ao processamento da fala. Anormalidades adicionais e simultâneas também foram detectadas por ressonância magnética no córtex motor, região do córtex cerebral que planeja, controla e executa movimentos voluntários complexos. Esses fatos são suficientes para os especialistas da Fundação confirmarem a natureza anômala dessa contaminação. No entanto, mais sintomas continuam ocorrendo enquanto o sujeito SCP-4038 dorme. Sem acordar, a pessoa infectada começará a murmurar em uma mistura complexa de várias línguas diferentes, independentemente de ter ou não conhecimento prévio dessas línguas. Especialistas linguísticos da Fundação estimaram que as instâncias SCP-4038-1 falam em uma combinação de cerca de 150 idiomas, incluindo alguns que se acredita estarem extintos há muito tempo. A Fundação designou equipes especializadas em análise linguística para decodificar os murmúrios, esperando que possam esconder uma mensagem oculta. As equipes de pesquisa foram instruídas a realizar o complexo processo de anotar, traduzir e transcrever tudo o que foi dito pelos sujeitos SCP-4038-1 durante o sono. As traduções das palavras e frases murmuradas são, invariavelmente, maldições, palavrões, insultos e ameaças vagas, em várias línguas diferentes, todas sendo direcionadas à humanidade. A duração desses sintomas parece variar de um candidato SCP-4038 para o próximo. No entanto, o resmungo geralmente dura entre 10 a 20 minutos. Após esta fase dos sintomas ter concluído, um sujeito SCP-4038-1 então procederá a esticar sua língua anormalmente alongada. O comprimento máximo que a língua deles pode alcançar aumenta a uma taxa parcialmente relacionada ao tempo desde a infecção com SCP-4038. Aqueles que contraíram a língua comum mais cedo têm línguas mais longas. Depois de uma infecção, a língua pode crescer de 6 a 32 centímetros além do tamanho normal. Segundo membros da Fundação, a taxa de crescimento está diretamente ligada à quantidade de idiomas que a pessoa infectada fala. Uma vez estendida da boca do sujeito, a língua então tentará procurar por outros humanos dormindo dentro de seu alcance. É capaz de se movimentar de forma totalmente independente da pessoa infectada que está dormindo. Aparenta ser parcialmente senciente, capaz de abrir portas e janelas e mover outras obstruções de seu caminho para localizar outros possíveis hospedeiros para o SCP-4038. Varreduras do cérebro de sujeitos infectados durante esta fase indicaram que não há mais uma conexão entre o cérebro da instância SCP-4038-1 e sua língua neste ponto. A língua navegará usando apenas o tato, ao contrário de ser capaz de ver seu caminho. Se sentir um ser humano não infectado dormindo, a língua alongada forçará seu caminho para dentro da boca deles e passará a contaminação. Testes observados pela Fundação revelaram que a infecção ocorre em aproximadamente 90 segundos, tomando posse e transmitindo com sucesso a língua comum em 95% dos casos, uma vez que infectou uma pessoa, a língua do sujeito SCP-4038 começará então a procurar por hospedeiros adicionais. Outros testes mais invasivos revelaram que danificar ou remover a língua não faz com que o infectado SCP-4038 acorde de todo. Quando danificada ou apreendida por humanos conscientes, a língua anormalmente alongada começará a se contorcer em pânico antes de expirar.
Dado o tamanho anormal dessas línguas infectadas e sencientes, há um risco significativo para o sujeito SCP-4030-81. Línguas aumentadas podem sufocar durante o sono, bloqueando as vias aéreas e causando morte por asfixia. Várias instâncias de SCP-4030 e 81 sob observação da Fundação foram salvas deste destino. Contudo, isso ocorreu devido a cirurgiões realizando traqueostomias de emergência nos pacientes. Depois que um buraco é cirurgicamente cortado em suas traqueias, permitindo que o sujeito infectado respire, a língua começa o processo de necrose anormalmente rápida, começando pela ponta até que a parte alongada da língua caia completamente. Isso, no entanto, não significa o fim de uma infecção SCP-4038. A língua do sujeito recomeçará a crescer na noite seguinte. Para piorar, a Fundação descobriu que os eventos de torre podem exacerbar as infecções do SCP-4038. Referem-se a instâncias de infecção em que vários SCP-4381-se estão dormindo dentro de um certo raio. Apesar dos esforços exaustivos, as equipes de pesquisa da Fundação SCP permanecem incapazes de identificar os parâmetros exatos que desencadeiam um evento de torre. Porém, sabe-se que 24 indivíduos infectados pelo SCP-4038-1 dormindo em uma área confinada de 1,3 km resultará em uma chance de cerca de 18% de desencadear um evento. Pesquisadores supõem que quanto mais infectados pelo SCP-4038-1 dormindo próximos uns aos outros, maior a chance de um evento de torre. Locais onde grandes grupos dormem próximos são considerados terrenos primários para eventos de torre, se a contaminação SCP-4038 se espalhar descontroladamente. Quartéis militares e navios com quartos densamente lotados operam sob vigilância constante da Fundação, com risco de infecção sempre presente. Eventos civis, como festivais de acampamento, e albergues internacionais movimentados também passaram a ser analisados, cada um com desafios únicos para a contenção. Durante um evento de torre, as instâncias adormecidas reunidas do SCP-4038-1 se levantarão simultaneamente e se dirigirão ao espaço aberto, ao ar livre mais próximo. Geralmente, é uma área sem árvores, como estacionamentos ou campos abertos. Os indivíduos infectados também não acordam durante esse tempo, porém, seus movimentos são notavelmente diferentes dos casos não anômalos de sonambulismo. Esses infectados se moverão com um andar cambaleante e arrastado, em vez de se moverem eretos, assemelhando-se mais ao sonambulismo tradicional. Isso ocorre porque esse movimento não resulta de uma infecção. Já a sua língua usa seu hospedeiro como veículo. A maioria se estenderá para fora da boca do sujeito, tateando no escuro qualquer obstáculo que possa estar em seu caminho. Essa ação foi comparada por alguns pesquisadores da Fundação como semelhante à de uma pessoa cega usando uma bengala. No entanto, durante eventos de grande porte, a língua alongada de uma instância SCP-4038-1 também é capaz de usar seus sistemas oculares para auxiliar em seu movimento. Alguns infectados com problemas de mobilidade pré-existentes ou outras condições que afetam suas funções motoras foram até mesmo vistos estendendo suas línguas e as usando para auxiliar na caminhada. Quando um grupo de infectados chega a um espaço aberto, eles se reúnem ao redor do infectado pelo SCP-4038-1 com a maior língua. Esse indivíduo chegará ao centro do grupo reunido e levantará os braços acima da cabeça, estendendo sua língua anormalmente aumentada para o ar. As instâncias circundantes do SCP-4038-1 então procederão para espelhar essa ação. As enormes línguas então se estenderão, entrelaçando
e envolvendo-se juntas, com o maior número possível de outras, para criar uma torre espessa e pontiaguda. Daí o nome Evento da Torre. Quando as línguas dos infectados estiverem totalmente estendidas, eles acordarão subitamente, cientes do entorno, confusos, angustiados ou absolutamente aterrorizados. Apesar dos sintomas do SCP-4038, nenhum dos entrevistados consegue controlar suas línguas alongadas, mas todos são coerentes e não relatam sentir dor. Todos são capazes de se comunicar e, embora a tentativa de falar seja dificultada pela presença de suas línguas aumentadas, as instâncias ISCP-40381 são capazes de gesticular e escrever durante esta fase do evento imponente. Essa consciência dura por volta de 90 segundos, momento em que os infectados retornam ao seu estado anterior de sonambulismo adjacente. Quando isso acontece, eles retraem suas línguas coletivamente e se arrastam de volta para seus locais de dormir originais. Após acordar, ninguém lembrará do evento grandioso. No entanto, se qualquer um dos infectados pelo SCP-4038 que participaram do evento era fluente em um idioma, então todos que participaram terão um nível de fluência igual a esses indivíduos na manhã seguinte. Além desses eventos marcantes, os infectados com o SCP-4038 geralmente permanecem inconscientes da contaminação. Apesar dos sintomas anômalos da língua comum surgirem durante o sono, os infectados funcionam normalmente quando acordados. Infecções podem passar despercebidas por longos períodos em pessoas que dormem sozinhas. Contudo, a Fundação SCP descobriu que certas palavras e frases específicas desencadearão uma resposta relacionada aos sintomas do SCP-4038 enquanto o sujeito está acordado. Quando uma dessas frases é pronunciada, o sujeito SCP-4038 perderá o controle de sua língua, laringe e manterá apenas controle parcial de sua mandíbula. Eles ainda manterão o controle sobre os demais músculos. Como os sujeitos permanecem lúcidos durante esses episódios, eles frequentemente falam com os dentes cerrados, tentando suprimir a resposta involuntária causada pela infecção. Essas frases gatilho são específicas do idioma e só acionarão uma resposta se o infectado for fluente ou quase fluente na língua. Por exemplo, ao recitar a frase "prisões de osso e dente" em japonês, é recebida a resposta "mas nós os fazemos sofrer". Essas respostas parecem refletir a fala anormalmente longa de um infectado. A frase de gatilho em inglês é "diversidade necessária", a resposta para isso é sempre "ó Deus, Deus, Deus", mais outro se referindo aos seus hospedeiros SCP-4038 "nossas conchas nojentas" em tailandês, é recebida com a resposta "nossa proteção indesejada". Para aqueles fluentes em Afrikaner, fazendo a pergunta "não os odiamos?", será respondido com "tanto quanto precisamos deles". Essa resposta enigmática sugere uma natureza parasitária para a contaminação, que depende de seus hospedeiros para sobreviver enquanto nutre uma profunda hostilidade em relação à humanidade. Se aqueles que podem falar hebraico recitarem a frase "nós desfaremos Babel" para um infectado, a resposta dada é "com nossas próprias torres". Outras tentativas de comunicação com SCP-4038 se mostraram ineficazes com respostas limitadas a poucas frases repetidas. Contudo, a Fundação SCP achou as frases gatilho úteis para determinar se alguém contraiu a infecção SCP-4038. Isso permite que pesquisadores e operativos da Força Tarefa Móvel realizem diagnósticos rápidos de possíveis infectados. A Fundação SCP tem ciência de ao menos 8 surtos distintos da contaminação desde sua descoberta. Atualmente, não existe cura conhecida para a língua comum.